continuando na nossa linha do tempo no estudo de história do Brasil. Sabemos já que teve revolta, que teve luta pela independência, que não foi um processo tranquilo, teve a Maria Quitéria nos defendendo, teve a Leopoldina também atuando diretamente nesse processo de independência, teve endividamento do Brasil. E o que acontece? Logo depois, assim que você tem um país que está se iniciando, né? Você ganhou uma coisa, vamos supor que você acabou de ganhar uma casa. O que você faz? Você coloca a casa em ordem, né? Então essa era a tarefa do Dom Pedro, colocar essa nova casa em ordem, organizar essa casa. E não era uma tarefa simples, porque essa casa, a gente estava numa verdadeira bagunça. Tinha muita coisa para organizar. E quando você vai organizar uma casa, que você quer deixar ela bacana, arrumada, né, gostosa de se viver, você tem que investir, você tem que ter dinheiro. E o que acontecia? O Brasil não tinha dinheiro. Então imagina o desafio de Dom Pedro de colocar essa casa em ordem. Pois é, não foi fácil. E como esse aqui não é o primeiro vídeo que eu gravo sobre esse assunto, porque eu já gravei ontem e deletei, porque depois eu fui deitar e fiquei pensando: puxa, eu esqueci isso, nossa, esqueci aquilo, esqueci um monte de coisas importantes. Eu tô regravando aqui esse vídeo hoje. Então tô com várias colinhas aqui para não esquecer de nada, de coisas importantes desse período. Porque tanto esse primeiro reinado, que a gente chama, que é o período agora acontecendo, quanto o que tá por vir, logo depois que nós vamos estudar, que é regência, se der eu já quero começar nessa aula mesmo, falar um pouquinho de regência, são períodos bem complexos na história do nosso país. Existem professores de história que nem gostam muito de dar essas aulas porque é muito vai e vem e são muitos detalhes, e se você esquece um detalhe, falta elemento para você entender esse panorama do Brasil, que tá, dessa nação que está começando. Então vamos lá, quero ser bem fiel aqui aos detalhes. O primeiro passo para você organizar uma nação é montar um caderninho de leis. E esse caderninho de leis que vai reger essa nação. A gente dá o nome desse caderninho de leis de Constituição. Então esse é o primeiro passo. Vamos organizar ali uma assembleia, chamar pessoas, né, para falar, e vamos montar aqui todos os nossos acordos e combinados dessa nação. Isso a gente chama de Constituição, ok? Então, aí tem essa Constituição que a gente precisa organizar, e organiza essa assembleia. E quem ajudava o Dom Pedro a organizar, tinha ali algumas pessoas influentes de confiança, aspas, muitas aspas de confiança, porque na verdade Dom Pedro não confiava era em ninguém. Tinham pessoas ali que eram encarregados, tinham cargos para poder organizar, elaborar essas leis dessa Constituição. Mas acontece, como eu falei para vocês, Dom Pedro não confiava em ninguém e ele não estava gostando dos rumos dessa Constituição, das leis que estavam surgindo ali, ele não estava confortável com aquilo. Essa Constituição, essa primeira Constituição, que na verdade oficialmente ela nem foi registrada como primeira Constituição, porque ele desqualificou essa Constituição, ela recebe o nome de Constituição da Mandioca, porque quem estava ali definindo essas leis eram pessoas que tinham grandes terras, que a gente fala de alqueires de mandioca. Naquele momento tinha ali um agronegócio surgindo, nem sei se essa palavra pode se usar para esse período, mas imagina assim, pessoas que tinham várias terras, muitos alqueires de terra com plantações de mandioca, e esses eram as pessoas mais ricas ali. Algo bem peculiar desse momento é essa elite que domina todo esse cenário político. Então era uma minoria da população, uma minoria muito, muito, muito rica, que conseguia articular todas as demandas políticas. A camada popular mesmo não tinha nem um pouco de voz, a gente vai entender isso melhor, como que isso se organizava. Então essa Constituição da Mandioca, ela aconteceu em 1823, e Dom Pedro não gostou nada do que ele estava vendo ali. E aí nesse momento tem vários detalhes que a gente está pulando, que não são tão relevantes assim. Mas ele foi lá e definiu: não quero saber, ele derrubou essa Constituição, derrubou essa Assembleia, e as pessoas ficaram assim frustradas, puxa vida, revoltadas. Foi o primeiro confronto de Dom Pedro, de fato, com essa elite. E vamos entender melhor como que se dividia essa elite, que isso não é tão simples. Existiam 3 grandes grupos políticos, que a gente não pode chamar ainda de partidos políticos.
Esses 3 grupos, eles tinham as suas características e eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora pra gente entender. O primeiro grupo, mais relevante aqui, porque eu tô dizendo mais relevante, porque era o grupo que tinha mais pessoas, eram chamados de liberais federalistas. Vamos entender o que significa ser liberal nesse momento, nessa organização desse grupo. Porque a gente imagina alguém liberal, a gente imagina alguém que é a favor da libertação dos escravos, é a favor da divisão de terras, enfim, de a população inteira podendo votar, de ideias que dê essa sensação de liberdade na nação. E não é nada disso, gente. Liberal desse momento, liberais federalistas, não tem nada disso. Eles queriam uma liberdade no setor econômico. A gente já estudou isso um pouquinho lá no Iluminismo, na Revolução Francesa. Eles queriam liberdade nos quesitos econômicos. Eles não queriam um rei, uma monarquia, definindo como que iam se articular as questões financeiras do país. Então, por isso que a gente chama de liberais, entenderam? E federalistas por quê? Eles queriam mais autonomia para as províncias. Vamos imaginar como que é esse cenário aqui do Brasil nesse momento? Nós temos várias províncias, não temos estados, não se chama estados, províncias. E aí tem um poder, um rei que ele determina tudo que as províncias fazem. E eles não queriam isso, eles queriam que cada província pudesse ter um quesinho de autonomia. Claro, né, tem que se remeter a um rei, tudo certo, mas não podia ficar 100% dependendo do que uma pessoa, um monarca define. Então, toda vez que você escuta esse nome federalista, saibam que são reivindicações de províncias, de mais autonomia para as pequenas instituições federais dentro dessa grande federação que é uma nação. Então, em resumo, os liberais federalistas, eles queriam maior liberdade econômica e descentralizar o poder do rei. Aí tem um segundo grupo, que era um grupo ultra conservador. Conservador porque muitas das pessoas desse grupo eram ricos. E outros eram portugueses que ainda estavam no Brasil. E eles sentiam que numa monarquia conservadora, no sentido assim, quase que absolutista. Eles queriam uma monarquia absolutista aqui no Brasil. Na verdade, o sonho deles era voltar a ser colônia de Portugal, porque eles viam muita vantagem em ser colônia de Portugal. Uma vez que isso já é um caminho sem volta, minimamente eles querem um monarca quase que absoluto governando esse país. Eles tinham vantagens com Dom Pedro, eles não queriam perder essas vantagens. Então esse é o nosso segundo grupo com um pouquinho menos pessoas do que o primeiro, que eu disse que tinham mais pessoas, aí tinha esse segundo. Aí tem o terceiro grupo que tinha menos pessoas ainda, tô falando em ordem de volume de pessoas ali em cada uma dessas organizações políticas. Esse terceiro grupo se chamava os Bonifácios. Será que é isso mesmo? Os Bonifácios. Eles eram liderados por José Bonifácio, essa figura importante que eu já contei pra vocês sobre José Bonifácio, dos irmãos Andradas. E eles eram mais ou menos o meio termo, eles não eram tão parecidos com liberais, tão defensores de uma liberdade econômica, mas eles também não eram tão conservadores como esses conservadores absolutistas. Então ele era o meio termo, mas tinha uma camada, poucas pessoas da população nesse grupo. Ok, síntese desses 3 grupos, sabendo que mesmo falando de 3 grupos com detalhes distintos entre si, a gente está dizendo que todos eles pertencem a uma camada altamente rica do país, tá? A elite da elite. Aí o que aconteceu? Eu falei pra vocês que teve essa queda da Constituição da Mandioca, Dom Pedro não quis saber de nada disso, ele desfez essa assembleia, desfez essa reunião, mandou todo mundo embora numa noite conhecida como a Noite da Agonia, desfez essa reunião, e aí ele diz assim, eu que vou definir essa nova Constituição pode deixar comigo, eu que vou dizer como ela vai acontecer. E aí que surge a primeira Constituição, que é a Constituição de 1824. E aí, gente, tem muitas características importantíssimas pra gente entender sobre essa Constituição que define basicamente esse primeiro período. Primeira coisa, que ele define que o Brasil é um Estado laico? Não, é um Estado católico. Ele define que aqui nós, enquanto nação, somos uma nação católica. Isso é uma das coisas. Aí, outra coisa importante desse momento é entender como
que se organiza o sistema eleitoral, que isso está vigente ali na Constituição, faz parte das leis da Constituição, entender como é o sistema eleitoral, e isso é bem peculiar porque a gente nem sabe o que significa, a gente só tem a imagem de um sistema eleitoral como é agora, e olhe lá que nem esse a gente entende direito. Imagine do passado, né? Mas é importante vocês saberem que quando a gente escuta eleições indiretas, tem tudo a ver com esse período, tá? Então, era uma eleição indireta. O que acontece? Você, quando ia votar, você não votava diretamente num deputado, num representante. Você votava num grupo e esse grupo definia o deputado. Ai, que confusão, não entendi nada. Então, presta atenção. Então, primeira coisa pra gente entender, que o voto era censitário. O voto censitário é um voto seletivo, não é todo mundo que vota. A gente já estudou isso também na época passada. Quem que podia votar aqui pela nossa Constituição de 1824? Quem tinha acima de tantos mil reais, sei lá, acho que a definição era quem ganhava mais de 100 mil réis nesse momento. Acho que era mais ou menos isso, esse valor. Quem tinha mais de 25 anos, quem era homem, quem era livre e quem sabia ler e escrever? Não precisava saber ler e escrever. Isso é algo bem peculiar dessa Constituição. Analfabetos podiam votar nesse momento. Logo isso vai mudar, mas calma, tá? Nesse momento, analfabetos podiam votar porque a grande parcela da população era analfabeta. Mas então, o que precisava ter? Muito dinheiro. Aí essa camada que podia votar, que era uma parcela reduzida da população, ela votava num grupo que representaria o voto dela. Vamos supor que ela votou lá no grupo A. Aí esse grupo A, quem que pertencia a esse grupo A? Qualquer pessoa? De jeito nenhum. Aí nesse grupo A poderia pertencer só quem tinha uma renda acima de 200 mil réis. E aí esse grupo A, de fato, votava nos deputados. E quem eram os deputados? Quem poderia ser deputado? Quem ganhava acima de 400 mil réis. Então você percebe que ele vai afunilando e vai entrando no poder, de fato, sendo possível ter poder, quem é mais rico ainda, ou seja, quem tem 100 mil vota numa representatividade de quem ganha 200 mil, que vota em quem ganha 400 mil. Dá para visualizar isso? Pois bem, é assim que começa a nossa primeira Constituição. Os ricos assumindo o poder político. Tá, isso são os deputados, mas espera aí, professora, por que você está falando de deputados? Porque essa Constituição, né, ela era... Ai, são tantas coisas que eu não quero esquecer. Então, eu tô até me concentrando aqui para não esquecer, nem sei qual dá prioridade aqui. Então, guarda aqui nessa gavetinha que tinham deputados, a gente tinha que votar em deputados. A gente não, porque se eu tivesse lá nessa época, com certeza eu não ia votar com o meu salário. Quer dizer, já não ia votar porque eu sou mulher, né? Porque isso, mulher só vai ter direito ao voto aqui no Brasil em 1934. 1934. Nós estamos em 1824, ou seja, tá longe, tá? Então, guarda aqui que tem que votar em deputado, isso é uma coisa vigente na Constituição. Outra coisa importante para vocês entenderem dessa Constituição é que Dom Pedro, ele era quase que ele queria ser um rei absolutista. Nossa, tanta coisa da vida dele me lembra Luís XIV, um monte. A gente vai conhecer mais detalhes ainda que me fazem lembrar de Luís XIV, falando de Dom Pedro. E aí, só que ele não podia dizer eu sou o rei absolutista, porque isso estava completamente fora de moda. O que minimamente, assim, nem na moda estava, mas poderia acontecer. Era uma monarquia maquiada, disfarçada, que se chamava monarquia moderada. Ou seja, eu não sou absolutista. Na verdade era assim, era só disfarçava. Só disfarçava, dando ali uma organização institucional com uma divisão política em 3 poderes. E a gente fala de novo aqui do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo, que nós já falamos também na época passada. Olha como tudo se repete, gente. Pois é, ele organizou aqui a nação nesses 3 poderes. Isso dava falsa imagem de que ele não era tão absoluto.
Mas na verdade, ele, apesar de ele ter falado isso, ele mandava e desmandava nos três poderes. Nenhum poder ali tinha autonomia. Hoje, a nossa divisão política de três poderes, cada poder tem a sua autonomia. O presidente não pode interferir em outro poder. Quer dizer, tem gente que acha que pode, né? Mas enfim, na prática não pode. Não pode interferir. Então, o que acontece? Dom Pedro, ele estava ali disfarçando, né? Maquiando a sua política altamente autoritária. E por falar em autoritária, gente, uma coisa importante, não posso esquecer. Quando a gente fala da Constituição de 1824, a gente fala que essa é uma Constituição outorgada. Outorgada, que nome diferente. O que significa uma Constituição outorgada, uma lei outorgada? Significa que ela é imposta, ela é autoritária, ela é arbitrária, ela não foi promulgada. Promulgada é quando ela é feita por um coletivo, né, por pessoas. Ela é definida pela população de uma certa forma. Então, quando a gente fala que uma lei, uma legislação, uma constituição é outorgada, sabe que nós estamos falando de uma figura autoritária. E promulgada, ela foi mais democrática, digamos assim. Aí tá, sabemos então que tinha essa definição, na Constituição estava definido que ele era um rei moderado, que era uma monarquia moderada, com a divisão em três poderes. Para você ter essa divisão em três poderes, você tem que ter essa representatividade. Então você tem os deputados e você tem também os senadores. Senadores, entenda como alguém ainda acima dos deputados. E aí que os deputados, eu acho que é assim, tá? Espero, isso também não é tão relevante, mas só para vocês terem uma ideia, eu não sei quem definia os senadores, se eram os deputados que definiam ou se era aquele grupo A que definia, mas imagina que algumas pessoas votavam em representantes, em senadores. Davam lá 3 opções para o rei. Olha, rei, nós estamos tirando 3 opções. Quem que escolheria entre um dos 3? O rei, ou seja, o rei definia quem era o senador. Olha ali ele impondo, interferindo nos 3 poderes. Se ele define quem é o senador, ele está muito definindo isso. Imagina se é o presidente que define quem vai ser senador, quem vai ser deputado. É complicado, né? Então ele definiu o senador. E o senador, nesse momento, ele é um cargo vitalício. Ou seja, não é sempre que vai ter eleição para senador. Só vai ter eleição para senador quando ele morrer. Porque ele vai ficar o resto da vida sendo senador. Puxa, quanta coisa. E para ser senador, então, tinha que ser mais rico ainda. Entendemos então um pouco dessa Constituição que rege ali. A população ficou muito, a população, nem digo a população, mas esse grupo, né, esse grupo político de elite ficou altamente ofendido. Eles ficaram ofendidos pelo rei ter lá desbancado a Constituição da Mandioca, ter criado essa nova Constituição. E aí que começaram, então esse rei que até então era visto como um rei, que herói, que fez acontecer a independência, ele começou a não conquistar mais tantas pessoas. As pessoas estavam começando a ter pé atrás dele. Não parou por aí, gente, porque vão acontecer um monte de coisas. Guerras que vão acontecer, que vão deixar o governo muito enfraquecido. E aí eu descobri recentemente, estava assistindo um programa, e a pessoa que eu gosto bastante, que estavam falando, ela disse o seguinte, que o que torna, né, não sempre, gente, mas muitas vezes o que torna um rei, um presidente ou qualquer líder autoritário é quando ele vê a sua política, as suas ações sendo desbancadas, sendo desmerecidas, ele se vê enfraquecido e ele tenta impor o seu sua autonomia, o seu direito ali através de ações, de medidas autoritárias. Geralmente isso se dá depois de uma crise. E era mais ou menos isso que estava acontecendo com Dom Pedro. Ele estava enfraquecendo aqui a sua imagem da nação. E ele se torna ainda mais autoritário uma vez que ele vê ameaçado o seu poder. Aí, não bastasse tudo isso, gente, dívida, crise, as pessoas que tinham confiança começou a perder a confiança, estavam acontecendo guerras. Porque lembra que eu falei para vocês da Cisplatina? Pois é, Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, o que estava acontecendo na Cisplatina? Guerra, porque quem morava ali não queria pertencer ao Brasil de jeito nenhum, queria voltar a ser o que eles eram antes. Então eles estavam constantemente guerreando. E aí, ao invés de Dom Pedro perceber
né, ter a esperteza de perceber que ele não conseguiria lutar nessa guerra. Não, ele quis impor o seu autoritarismo e queria vencer a qualquer custo, mas ele não tinha nenhuma condição, a gente não tinha nem exército formado. Quando tinha esse tipo de guerra, ele tinha que importar mercenários. Ele convocava pessoas de outros países para vir lutar. Ó, eu te pago tanto, você vem lutar aqui para defender meu país? Ou seja, pessoas que não tinham nenhum pingo de amor ao seu lugar, eles não tinham nada assim que fizesse lutar com aquele brilho de quem está defendendo a sua nação, eles só lutavam por dinheiro. Isso enfraquece, ou seja, tinha essa revolta na Cisplatina de independência, a Argentina estava exigindo que queria suas terras de volta, e o Brasil puxava daqui, a Argentina puxava de lá, e aí quem que chega? Toda diplomática para intermediar esse conflito? Quem, gente? Quem que vocês acham? A Inglaterra. Ela chegou e falou, peraí, vamos fazer um tratado de paz. Por quê? Interesses econômicos. Ou vocês acham que as pessoas lá de fora vai vir lá à Inglaterra só pra não ter guerra aqui? Ah, vou cuidar. Não, gente, tinha interesse aqui. E aí acabou, fez um tratado de paz, acabou com aquela guerra, mas aí já tinha sido rios de dinheiro, né? Dom Pedro já tinha gastado muito com essa guerra para no final das contas perder. Mais um elemento que enfraquece a sua imagem aqui na nação. Estava endividado, enfim, tudo que eu já falei. Mas não era só isso, gente. Não era só o Dom Pedro, na sua visão política, que estava dando desgosto para a nação. O Dom Pedro, na sua figura, na sua imagem pessoal, também dava desgosto. Porque o que ele fazia? Ele era um mulherengo de mão cheia, a gente já falou disso, né? Ele tinha amantes. E uma das suas amantes, a favorita dele, digamos assim, a Marquesa de Santos, Marquesa porque ele deu o título para ela de Marquesa, ele caminhava com ela publicamente, ele andava para lá e para cá, exibia ela, sendo que tinha lá a Leopoldina em casa. E a população amava a Leopoldina, ela era idolatrada no país, todo mundo gostava dela. Então pegava muito mal ele desfilar com uma amante e largar sua mulher em casa, mulher que estava doente, por sinal, então Leopoldina já estava evidenciando a sua doença, a sua fraqueza, e ele lá desfilando com a amante. Isso, gente, pegou mal de um tanto, vocês não imaginam. Pra piorar toda essa imagem, essa figura de Dom Pedro, a última coisa que a cartada final, ele foi fazer uma viagem, uma excursão lá para organizar algumas revoltas que estavam acontecendo aqui e ali. Numa dessas viagens, quando ele voltou cabisbaixo, porque ele foi meio que ovacionado, digamos assim, todo mundo começou a falar mal dele, ele estava chateado, com a autoestima lá embaixo, sentido. E aí esse grupo aqui de pessoas, dos moderados, que eram formados principalmente por portugueses, queriam levantar a autoestima do rei. Ah, a gente vai dar uma festa pra você, rei. A gente vai levantar a sua autoestima. E organizaram um festão. Festão porque era muito comum festa ali na corte, no palácio, no castelo do rei, né? Ele adorava uma festa. Mais um elemento que lembra Luís XIV também, que adorava gastar rios de dinheiro com festas na corte. Então, eles organizaram, a gente vai dar uma festa de presente pra você, rei, pra você ver como a gente te ama. Ok. Aí teve essa festa. E a população ali no Rio de Janeiro revoltada, muito brava, onde já se viu gastar mais ainda nosso dinheiro, nós já estamos aqui no limbo, o Banco do Brasil já tinha falido, ou seja, já tinha começado a falir quando Dom João VI levou um montão do nosso ouro embora, começou a falir de vez depois dessa guerra, estava todo mundo revoltado, vocês sabem o que acontece com a revolta da população, e eles começaram a atacar garrafas no palácio. Essa noite é a famosa noite das garrafadas. E aí ele viu que não tinha jeito, imagina, ele foi atacado com garrafa, isso é o fim, é a sentença de morte de um rei. Aí, não bastasse tudo isso, estavam acontecendo coisas lá em Portugal, porque o que aconteceu? A sua família, o seu pai, ele morreu em Portugal, e quando o pai dele morreu, ele mandou a filha, Dom Pedro mandou sua filha para Portugal, para substituir, para ser regente dele lá em Portugal, porque ele não queria ceder, ele queria ser rei aqui, mas também queria ser rei lá. Ele não podia sair daqui para ir para lá, ele tinha que continuar governando aqui, mas ele não queria perder o seu reinado lá. Ele mandou sua filha para lá, e o seu irmão tava bravo, porque o seu irmão falou, que custa deixar eu ser rei aqui em Portugal? Você já tem o Brasil,
fica aí com o Brasil, deixa eu ficar aqui com Portugal. E o irmão dele começou a atacá-lo de diversas formas, atacar sua filha, e estava dando um golpe lá em Portugal e ele precisou voltar. Então, na verdade, isso tudo é meio que um jogo político, né? Faz de conta que eu tô indo porque aconteceu esse problema lá, mas na verdade ele estava indo por vergonha, porque já estava insustentável a sua figura aqui nessa nação. E aí, então, ele se vê obrigado a voltar, né, um monte de coisa, fracassou de diversas formas, tá bom, né, voltou, vou voltar, faz de conta que eu não tô voltando porque eu fui humilhado, tô voltando porque estão precisando de mim lá em Portugal. E aí ele vai embora, ele larga aqui, ele fala, mas não tô abandonando a nação, não, tô deixando aqui um príncipe regente, o próximo rei. Quem é? É Dom Pedro II, seu filho, que tem quantos aninhos? 5 aninhos, gente. Tem 5 aninhos. Alguém de 5 aninhos governa? Claro que não. O que vai acontecer então? Outras pessoas vão governar por ele. E aí, porque não é o monarca, não é o rei governando, quando outras pessoas estão governando, representando um monarca que ainda não pode assumir, isso acontece, isso se chama como período regencial. Alguém está regendo para Dom Pedro II, que tem só 5 anos de idade. E aí que o período regencial, esse sim a gente pode dizer que é o mais conturbado da nossa história. Tem muitos vai e vem, briga de político, briga política, um quer tomar o lugar do outro e a gente vai falar disso depois, porque é muita coisa.